Então, professor, vou aqui apresentar o back-end da nossa aplicação da Fitlog. Eu sou o Matheus, né? Fico apresentando aqui. Primeiramente, o que a gente usou foi Java 21 com com Spring Boot. Com banco de dados a gente usou MySQL. A gente usou com Docker, mas não vem ao caso. A arquitetura que a gente usou, eu usei a arquitetura em camadas para ser mais simples de realizar pelo tempo. Podia ter usado a arquitetura limpa ou hexagonal, tanto faz, mas peguei essa aqui é mais prática, eu acho. E vamos lá. Ah, tá, para segurança o AUF2, token JWT. E a nossa aplicação tá aqui nossas migrations, o service, o repositório, as entidades, os mappers, as exceptions, os controllers, aqui os DTO, Data Transfer Object, né, que junto com os mappers aqui. E aqui as classes de configuração que eu fiz, basicamente de segurança. Vou começar apresentando o, aqui as nossas entidades. Basicamente a entidade aqui principal que vai rodar nosso projeto é a entidade de exercício, onde a gente tem, cada exercício vai ter seu ID, seu nome, o grupo muscular e o usuário que criou esse exercício. Eu fiz esse campo aqui, ele não é obrigatório ser passado na requisição, mas por exemplo, que se você quiser fazer um exercício personalizado seu, ou algum personal que use e queira fazer, não sei, pensei só e coloquei esse contexto na aplicação. Tem aqui a rotina de exercício, que basicamente a rotina vai ser, você seleciona lá, treino de peito, treino de costa, rotinas específicas dessa, onde cada rotina vai ter o seu ID também, o nome, a descrição. Parece que era pra estar falso, né? Não tem muito sentido. Mas tá. A descrição eu coloquei errado ali, confundi. O usuário que pertence a essa rotina. E a gente vai ter um set de exercícios, né? Que vai ter nessa rotina. Set eu coloquei para usar essa estrutura de dados para não ter exercício repetido, né? Na rotina. E até para consulta do banco de dados também dá uma ajudada. E para salvar o histórico, o usuário conseguir visualizar o histórico dele e acompanhar, ter um acompanhamento de como está seu desempenho, a gente fez aqui uma workout session, que seria uma sessão de treino, por exemplo. É um treino feito, seria, né? Você foi na academia e fez um treino, você tem uma sessão de treino feita, né? Então, essa workout session basicamente ela teria o ID, uma data, né? De quando foi essa sessão, a duração em minutos, uma nota que você pode colocar, não sei, alguma coisa você pode querer dar uma descrição para como foi essa sessão, mas é um obrigatório que eu coloquei aqui. Aqui o usuário, né, que seria dessa sessão. Uma lista de logs de exercícios, que seriam exercícios feitos, né, na sessão de treino. Eu vou explicar o exercício log de exercícios ali na frente. E de qual rotina de treino foi essa sessão de treino que você acabou de realizar. E aqui no exercício feito, a gente pode ver que vai ter o ID, a sessão desse exercício, que eu acabei de passar na sessão, quando você fez, né, qual foi a sessão que você fez desse exercício, qual o exercício de fato que foi feito, quais séries que você fez nesse exercício, então ficou bem completa a nossa aplicação. E aqui na série, né, eu vou colocar que vai ter um ID, vai ter o número da série, quantidade de repetição, o peso e notas também, para você quiser colocar notas. Já, essa série foi pesada, que ficou mais fácil para ter no seu histórico. E Ah, tá, de qual exercício essa série é responsável. Deixa eu montar aqui. Certo. Agora vou pular para. Não, acho que faltou o usuário, porque o usuário já entra mais na parte de segurança que eu coloquei, que é basicamente a nossa tabela de usuário. Vai ter o ID, o name, o e-mail, a senha e a role desse usuário.
né, a autorização que ele vai ter dentro da nossa API. Eu implementei os EDTails para fazer a segurança, então eu dei um override aqui dos métodos do useDetails. Isso aqui vai ser as authorities, né? Que ele vai precisar a lista de authorities, mas a nossa lista vai ter só 2 tipos de roles. Aí eu coloquei nosso username vai ser o e-mail do nosso usuário. E aqui eu só habilitei tudo como true. Eu vou, como eu já passei no usuário aqui, eu vou mostrar a segurança, como que foi desenvolvida nesse projeto. E vou começar pelo Security Configuration aqui, onde a gente pode ver, para começar, o nosso método do Security Filter Chain, onde para a gente ter o nosso... como que é o nome do... Angular, do nosso Angular funcionando. Eu fiz aqui a configuração do CRF e do CORS. O método do CORS está aqui embaixo, eu já vou mostrar. A nossa sessão, como a gente usou JWT, vai ser stateless, né? Por tempo ali. E a nosso... nas autorizações por requisição, né? Eu coloquei aqui as rotas que vão ser públicas, os endpoints, que vai ser o /login, que é quando você vai fazer login com o Google. Tem que ser uma rota pública, né? Senão não tem como o usuário fazer login sem estar logado, né? E aqui tá quando um post para /users, que seria cadastrar, né? Cadastro de usuário. Um post para auth.google, que é... esse aqui é de login e esse aqui seria para cadastro. Aqui tem o nosso... O delete de usuário é apenas usuários que têm a role admin que vão poder efetuar essa ação. E o resto das requisições a gente deixou com autenticado, apenas usuários autenticados padrão. Apenas o role de usuário já consegue realizar esse qualquer outro endpoint. Tem que estar autenticado. Aí um filtro para passar antes de todos vai ser o nosso filtro, que eu vou passar aqui, o Security Filter da nossa classe ali, onde a gente vai passar esses 2 parâmetros. E aqui a gente fecha o build. Vou explicar primeiro o CORS aqui, a nossa configuração, que a gente basicamente habilitou o endpoint do Angular, né, do servidor do Angular padrão, que é na 4200. Autorizamos todos os endpoints para ele, credencial, o header também, todos os headers. E aqui a URL, todas as URLs, né, que a gente passou. Aqui a gente fez um bin de Authentication Manager, para sempre quando for instanciar retornar esse Authentication Manager. Aqui está o encrypto da senha para salvar no banco de dados. Para encriptar, a gente usou o Bcrypt para fazer o encriptamento, nem sei se existe, mas da senha do usuário. Vou passar agora aqui para o Security Filter, onde a gente basicamente vai ter sempre quando fazer uma requisição, ele vai vir para cá, para basicamente validar o token, né? Ver se o token é válido. Então ele vai passar aqui pelo método do filter internal, que é uma implementação do once per request filter, que a gente tem que implementar na nossa classe. Então ele vai receber a request, né, response, o filter chain, onde a gente vai dar um recover token, que é o método aqui de baixo, que a gente vai basicamente, como é um token de JWT, a gente vai tirar o bearer do começo do token, né, que basicamente ele vai vir o bearer, espaço e o hash do token. Então a gente vai tirar esse bearer e vai retornar esse token, caso o token não seja nulo, né, que a gente vai ter pego no header da requisição, que tiver na authorization. E após ele fazer isso, né, de ele verificar e retirar o prefixo ali do bearer no começo do token, a gente vai instanciar uma variável login, onde a gente vai chamar, caso não esteja nulo, né, o token, a gente vai instanciar essa variável login, vai chamar a nossa classe do token service para fazer a validação do token. E caso ela venha como vazia, a gente vai chamar os ZDTails, instanciar um novo ZDTails, né, com repositório, e vai
após validado esse token, a gente vai buscar esse usuário, né, pelo e-mail dele, onde a gente chama aqui no repositório um find by e-mail. E caso esse usuário não esteja na nossa base de dados, a gente vai retornar um user not found. E caso autenticado, né, a gente vai chamar aqui o nosso método do padrão do Spring Boot Username Password Authentication Token. A gente vai passar o nosso usuário, credencial nula e as authorities dele, né? Se ele é um usuário, se ele é um administrador. Então a gente vai pegar, setar o Authentication no contexto do Spring Boot, né? Que esse usuário vai estar autenticado e vai passar essa autenticação. E a gente vai chamar aqui o do filter, né, para ele passar para o próximo filtro da cadeia de filtros. Agora eu vou explicar esse validate token aqui. Putz, será que eu o braço quebrado aqui? Oh, caramba. Aqui, basicamente aqui no token service, a gente vai... Esse aqui é o... Ah, tá. O hash do token, né, que tem que ter uma palavra secreta no meio do token ali para dar uma embaralhada e ele encriptografar o nosso token, para nem qualquer pessoa conseguir descriptografar, né, sem essa palavra. E aqui a gente vai, para gerar o novo token, a gente vai escolher o nosso algoritmo, a gente escolheu esse HMAC256 e vai passar a nossa palavra secreta. E a gente vai criar nosso token passando o issue como um fitlog API. O subject vai ser o e-mail do usuário. No client a gente vai passar o ID, que vai ser o user.getID, né? E a expiração do token. Assinado com o algoritmo, né? E caso daí o erro gerar token. Aqui é a parte da validação do token, onde a gente vai passar esse algoritmo aqui, né, que a gente usou, passar ele aqui. Deixa eu ter passado aqui mesmo. Verificar o issue dele e dar um build, aí a gente faz um verify e passando esse token. E o subject aqui vai retornar o e-mail, né, do usuário, caso ele já o algoritmo seja validado, o algoritmo não, o token seja validado para o método que eu tinha mostrado anteriormente. Caso não, ele vai retornar vazio, que ele ia cair no if aqui do security filter. Aqui é a expiração, né, que eu passei aqui, cadê? Quando eu criei o token, aí aqui eu dei de 2 horas para ele expirar esse token. Tá, e pro próximo aqui eu vou ter de autenticação o controller aqui de autenticação. Vou acelerar um pouquinho que já está ficando muito grande, eu nem comecei nas funções da aplicação. Então basicamente aqui o Spring vai verificar o e-mail e a senha pelo username and password authentication token, que é do próprio Spring. Aí caso ele venha aqui, ele vai, caso ele passe por aquele filtro, ele vai chegar aqui com a senha já correta, né, que ele já vai ter verificado. Então ele vai gerar esse token do usuário e vai retornar o login response, que é o DTO ali que eu criei com esse token. E isso aqui é no /Google, né, quando fizer o login com o Google, onde ele vai chamar a classe do Authentication do próprio Google, né, que vai chegar um token do Google, não da nossa aplicação, né. Ele vai chamar esse método e retornar caso dê certo também, né, no Authentication Google dê certo, ele vai retornar o response ok com esse token, com o token já da nossa aplicação, que ele já vai ter transformado o token do Google no token da aplicação. Opa! Então veio para esse Google Office Service aqui para mostrar como a gente fez a implementação do token do Google. E aqui basicamente a gente tem o meu client que eu configurei do Google. Vamos passar aqui para a parte principal. Como ele vai fazer a autenticação. Ele vai verificar do próprio Google mesmo, do token do Google, onde ele vai fazer essa parte no próprio Spring. Ele vai validar se o token do Google é válido como um token do Google. Ele vai dar um verify, Google Token. Caso o ID do token não seja nulo, né, caso ele passe, a gente vai pegar o payload desse token
e extrair as informações, né? Como a gente fez o login pelo Google, a gente vai ter acesso ao e-mail. A gente pega o payload.getEmail, o nome, que o token do Google traz muita informação, né? A gente vai ter como pegar o nome nesse token. Então pelo payload a gente vai dar um get do name. A gente fez um cast aqui para string. E caso esse usuário, a gente vai buscar esse usuário no banco para pegar as informações dele, por exemplo, o ID dele na nossa aplicação, para gerar o nosso próprio token. E caso esse usuário não tiver conta cadastrada na nossa aplicação, a gente vai automaticamente gerar uma nova conta para esse usuário. Então, por isso que a gente deu um find or create user from Google. Então, ele vai buscar esse usuário na base de dados. Caso ele não encontre, ele vai criar um usuário novo e retornar um token de usuário novo. Que a gente, eu não lembro onde eu deixei, mas ele vai basicamente fazer uma senha aleatória. O login vai ser o e-mail e a senha ele vai gerar uma senha aleatória com um UID. Tá, e aqui ele vai gerar. Essa parte foi mais difícil, deixei uns comentários para eu lembrar. Ele vai gerar o token JWT com o login normal. Vou pegar aqui no token service. Eu não lembro se eu já expliquei essa parte. Acho que não, né? Tá, então ele vai chegar aqui com o Google, do Google, né? Esse token. Não, aqui eu tô sendo redundante. Pera aí. Ué. Tá. Sim. Tá, é que ele vai gerar um token com base nesse nosso novo usuário que a gente acabou de criar. Tá. Achei que eu tava caçando, ó. Tá aqui, ó. Achei que isso aqui tava no repositório, mas não, tá no user service. O que ele vai fazer? A gente vendo pra esse método aqui, ó. Ele vai retornar o usuário, né? Ele vai receber o e-mail e o nome que a gente fez ali, que a gente pegou do token do Google. A gente vai criar um optional de user, né? E a gente vai buscar ele no nosso banco. Caso ele exista, a gente vai passar esse usuário do nosso optional. E caso ele não exista, a gente vai criar um novo usuário, que eu fiz automaticamente. Quando você é um novo usuário, você loga com o Google, você não precisa fazer login, você automaticamente já, só de clicar em logar com o Google, ele já cria uma conta nova para você com o seu login do Google. Então ele vai criar um novo usuário, setar o e-mail, setar o nome, mas todos vão ser usuários apenas padrão, né? Nenhum administrador. Aqui a senha que eu falei que ele vai gerar um hash, né? Do ID e passar nesse. Ele vai encriptar essa senha, que o nosso password encoder, que a gente usou o Bcrypt, então ele vai transformar essa senha de UID em um hash de Bcrypt e vai salvar no nosso repositório. Eu acho que de segurança já foi tudo. Authorization Service. Isso aqui é só pra gente fazer os EDT e o Service, que a gente tem que implementar o método de load user by username, que o username vai ser o e-mail, né, pro próprio Spring. Authorization Service já passei. Isso aqui é para pegar o usuário que está mandando a requisição para nas próximas, quando eu estiver nos próximos serviços. Eu vou explicar como que isso aqui vai ser usado, que é basicamente quando você quer puxar uma lista de sessões, ele vai pegar o e-mail, qual usuário que está logado, para já pegar o ID de sessões com o ID desse usuário que já está logado. Mandando a requisição, a gente vai pegar o usuário pelo contexto da requisição que ele está mandando já, pelo token. Tá, eu acho que basicamente de segurança é isso. Eu vou passar aqui para os nossos controllers. Então, a Tate Quente é o que eu acabei de explicar de segurança. Aqui a gente vai pro o dashboard, ele é o mais complexozinho lá no service, eu vou deixar pro final. Vou passar aqui pro exercício, que é o mais básico, que a gente vai ter os métodos de get, list, exercício, né, que seriam find, list, exercise, né.
uma lista de exercício, pegar um único exercício, salvar um novo exercício, dar um update e um delete. Aqui no service de exercício é mais simples. A gente fez um método auxiliar aqui, porque eu deixei a carga toda de para fazer a requisição, a lógica toda aqui no service, eu não coloquei até transformar para DTO tudo, então eu já deixei esse método aqui no para quando toda vez que eu tiver que buscar, eu só chamo esse método e não dá um find novamente. Tá, e aqui basicamente tem os métodos de find by ID, que só quer se auxiliar. Esse aqui, que é de recuperar a lista de exercício, basicamente a gente vai no repositório, dar um find all e transformar em um DTO, né? Então eu dei um string, map, chamei com um método de referência aqui para mapear para um DTO e adicionar a lista e já retornar para o controller. Aqui, nossa, isso aqui é chato, hein? Aqui é um exercício único, onde eu dou um find by ID e transformo em DTO. E esse find by ID aqui ele está sendo tratado, tá aqui no... porque é esse find by ID, não é o do repositório. E tá um not found exception, só que esse not found exception é o que eu implementei, então ele está sendo tratado. Então ele retorna um 404, né, not found. Cadê? Onde que eu tava? Ah, tá, aqui. Então ele transforma o DTO e retorna a requisição. Aqui para salvar um novo exercício, que ele vai... Aqui tá o que eu falei do user context service lá, que ele pega o usuário logado. Então quando eu vou salvar um exercício, que eu lembro que eu falei que tinha aquela opção de salvar um exercício para o usuário criar um exercício, salvar um exercício dele mesmo. Então basicamente vai estar... e esse exercício vai ficar disponível só para ele, né? Então retornei aqui o exercício, quem que criou esse exercício, ele não precisa passar na requisição, já pega pelo contexto de quem está logado. E a gente vai basicamente criar esse exercício, transformar o DTO em entidade, né? E salvar ele no banco. Tá, gente, vou setar quem criou ele, que não vai na requisição, como quem é o usuário que está no contexto. E retornar o DTO criado, né? A gente transforma em entidade para salvar no banco de dados e retorna ele e transforma em DTO para retornar a requisição novamente. Aqui o update. Esses daqui são mais tranquilos, o mais que vai mais pegar o da rotina da sessão e do dashboard. Então esse aqui eu vou passar mais rapidamente, que basicamente a gente vai fazer a mesma coisa, pegar o usuário, buscar o exercício que ele quer dar o update. E a gente vai verificar o que eu tinha falado antes, que a gente fez isso, é porque ele não vai poder atualizar um exercício que não foi ele que criou, né? Se ele passar um ID de um exercício de outro usuário, ele não vai tá podendo aí. Aí a gente vai retornar um erro. Eu coloquei um runtime exception porque basicamente não vai ter como fazer isso no ângulo, né? Porque só vai aparecer o exercício padrão e o exercício do próprio usuário. Aí aqui você seta o name, o grupo muscular e retorna esse exercício. Coloquei aqui transactional salva o exercício sozinho, porque eu coloquei como transactional aqui o método, então ele vai salvar automaticamente no banco de dados. Aqui é para deletar um exercício, quando eu fiz a mesma lógica aqui, para ele não pode alterar, eita peixe, não pode alterar um exercício que outro usuário que criou. Esse aqui é para retornar uma lista de exercício. Get list exercício. Esse aqui eu acho que é porque esse aqui é o que eu usei na rotina aqui na sessão, que ele vai retornar apenas ele vai receber os IDs dos exercícios e vai dar uma busca no banco de dados desses IDs e retornar os exercícios inteiros, entendeu? Ele vai receber a lista dos IDs de exercício e vai retornar os exercícios propriamente. Tá, vou explicar aqui da rotina. Vou passar aqui os métodos que tem na rotina. Então a rotina você vai ter como listar, pegar uma lista de rotina,
Uma rotina única, salvar uma nova rotina, atualizar uma rotina, deletar uma rotina, adicionar um exercício a uma rotina. Se já criou a rotina, mas quer adicionar um novo exercício, eu fiz essa funcionalidade. Se quer deletar um exercício da rotina depois de criar, tem essa funcionalidade também. E vamos vir aqui para... Caramba, apertar o Ctrl e o mouse com uma mão só é complicado. Mas tá. Aí aqui eu tenho o serviço de rotina, onde a gente tem o find by de buscar uma única rotina, com ela não encontrada, dá aquela not found tratada, que aquela rotina não foi encontrada. Buscar uma única rotina, que a gente vai pegar o usuário do contexto, fazer uma busca da rotina do ID que o usuário passou, verificar se essa rotina é realmente do usuário que está logado. Caso ela não for, a gente vai dar um erro, que ele não pode acessar a rotina de outro usuário. E vai retornar essa rotina, né? Como o DTO. Aí a gente tem aqui o método de pegar uma lista de rotinas, né? A gente pega o usuário de contexto novamente, faz uma busca rotinas com exercícios. Aqui tá a query. Essa query está mais complexa porque com Join Fetch ele não vai retornar as rotinas, né? Os exercícios da rotina, então eu fiz uma JPQL ali. JPQL? Acho que é isso aí, a sigla mesmo. Mas é a query lá do SQL do Java. E para não ter problema de N mais um também, performance, eu fiz uma query específica e eu passo o ID do usuário, né? Para retornar todas as rotinas que ele tem. Aqui é para o usuário salvar uma nova rotina, onde foi um pouco mais complicadinho, que a gente pegou o usuário do contexto, criou uma nova entidade, setou o nome da rotina, descrição e usuário, que é a parte mais fácil. Aí agora a lista de exercício, porque ele pode ter criado uma rotina só e não ter adicionado os exercícios ainda, que vai adicionar depois. Pensei nisso na lógica. Aí então ele... eu recebi uma lista de... Nesse DTO, é apenas os IDs dos exercícios que eu recebi, por causa disso aqui. Eu até esqueci de apagar, mas era que... Basicamente vai ser como se fosse uma tela, que eu estava imaginando uma tela assim, onde tem todos os exercícios listados, ele vai só clicando no mais, assim, em qual exercício que ele quer. Então aí eu só ia enviar o ID na requisição. Então ele vai verificar se essa lista de ID está vazia. Se ela não estiver vazia, e não tiver nula, né, ele vai chamar aquele último método que eu mostrei do exercício service lá, onde ele tem que ele recebe os IDs e busca a lista de ID e retorna. Ele vai adicionar, setar os exercícios com esses que ele acaba de buscar e salvar essa rotina no banco de dados e retornar ela como DTO para o usuário. Tá, aqui é para dar um update na rotina, onde ele quiser mudar alguma coisa, né? Eu vou dar aqui, primeiro pegar o usuário do contexto novamente, buscar essa rotina no banco de dados que ele passou no ID. Então eu vou verificar se é se é a rotina do próprio usuário que está tentando alterar. Caso ela não seja, a gente vai retornar uma exceção. Alterar os campos mais simples, que é do name e da descrição. E retornar o DTO dela atualizada. Aqui é um update só do nome e da descrição da rotina, basicamente. Aqui é para deletar a rotina, onde a gente vai verificar novamente se é o mesmo usuário que está pagando, é o criador da rotina. Aqui é para adicionar um novo exercício nessa rotina, onde a gente vai buscar ela no banco de dados, verificar novamente. E caso seja o usuário correto, a gente vai adicionar esse novo exercício, que a gente vai lá chamar o service, buscar esse exercício e adicionar, que ele só vai passar novamente o ID do exercício. A gente vai buscar esse exercício no banco e adicionar a rotina, a lista de rotina. E o save ele vai dar automático aqui, porque eu coloquei o transactional, então ele vai salvar automaticamente no banco de dados quando eu terminar o método. Aqui a gente tem um delete, deletar a rotina, ele vai fazer a mesma lógica que ele só vai poder deletar quando
for o dono da rotina propriamente. E basicamente da rotina seria isso. Cara, o vídeo está muito grande. Vou pular aqui rapidinho para a sessão, que é uma... Nossa, essa aqui foi bem complexazinha mesmo de fazer. Vou pular logo para o service aqui, onde a gente vai buscar pelo ID, que vai ser aquele método auxiliar que fiz em todas as outras. Aqui a gente tem para salvar uma sessão. Nossa, que deu trabalho, porque como é um relacionamento cruzado, tipo, tem uma sessão, tem uma lista de exercício, que tem uma lista de séries, aí deu um trabalho, mas tentei fazer um negócio mais legal, mas deu um trabalho no final, mas é isso aí. Pelo menos foi um tema que eu achei bacana na hora de fazer. Mas vamos lá. Ele pega o usuário do contexto, ele vai... ele vai aqui, a gente vai chamar... Para não ficar um método gigantesco, eu dividi em vários métodos pequenos, para ir fazendo cada uma parte. Aqui, basicamente, a gente chama num build de workout session, que a gente basicamente faz as partes mais simples da sessão. Seria esse método aqui, onde a gente vai setar a data, a duração, as notas, né, que é a descrição da rotina, e o usuário que fez ela. E vai retornar essa já atualizada essa parte. Então a gente vai pegar, instanciar uma lista de exercício feito e a gente vai buscar nesse DTO que a gente recebeu. Vai dar esse método log de exercise, que é um DTO, não tem um, como é, não é um get log de exercise, é só porque é um record, né? A gente vai dar um string, um map para cada exercício feito que tem dentro dessa série, a gente vai chamar esse build log de exercise, que é esse método aqui, onde ele vai instanciar um exercício, buscar esse exercício no banco de dados, porque ele vai receber apenas algumas partes no DTO, ou só os IDs, se eu não me engano, que eu tinha colocado. Ele vai buscar no banco de dados, vai instanciar um novo exercício feito, vai setar a quantidade de séries pela quantidade de séries que ele fez, que a gente recebeu no DTO, e vai setar qual exercício de fato que foi feito nesse exercício que a gente acabou de buscar no banco de dados. Aí a gente volta para lá que ele vai retornar, né? Tá, ele vai adicionar as séries. Que era esse? Era esse. Ele vai fazer essa lista de séries, vai adicionar essa lista de séries ao nosso exercício feito e vai retornar isso tudo aqui pro nosso save. Então ele vai, depois com essa lista de exercícios feito pronto, a gente vai chamar aqui, pegar qual que era a rotina dessa sessão que ele fez, se era treino de peito, se era treino de costas, não sei o que, já adicionar nessa sessão, qual foi a rotina dessa sessão específica. E a gente vai agora chamar o... Ah tá, a gente está setando, só adicionando essa lista de exercício aos nossos exercícios. E só faltou da série, como acho que eu pulei alguma coisa aqui... Ah, tá. Quando ele tá fazendo essa lista de exercício feito, ele vai chamar o de criar cada série específica. Então ele vai vir aqui criar a série. Então ele vai adicionar o número da série, a quantidade de repetição, peso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vai retornar para o nosso exercício feito, essas séries todas formatadas para poder salvar, né, no banco. Então ele vai setar essas séries e vai retornar o exercício. Retornando o exercício, aí a gente vai setar tudo bonitinho e dar um save no banco de dados. Então a gente vai transformar em DTO e retornar a requisição. Esse foi um que deu mais trabalho mesmo da aplicação inteira. E basicamente agora a gente tem aqui de dar um get numa lista de sessions, onde a gente vai ter um trabalho bem parecido, mas até que diferente, onde a gente vai fazer uma lista de... A gente vai buscar no banco de dados uma lista de sessões feitas pelo usuário, nessa query específica aqui que eu tive que fazer, e a gente vai passar o usuário logado,
Eu fiz esse método de adicionar sessões adicionar séries nessas sessões, porque como lazy, né, ele vai fazer um carregamento ali preguiçoso, ele vai puxar uma lista de séries, só que aí depois ele tem que puxar uma lista de exercício feito e uma lista de sessões. Então, como é um relacionamento muito cruzado, aí eu vou ter que fazer outro método aqui para ele fazer adicionar a lista de série para cada exercício de cada série. E aqui para buscar uma única sessão, que é um método mais simples, para dar um update em cada sessão. A gente vai fazer o mesmo que os outros, pegar o usuário, ver se ele é realmente usuário, setar a data, caso for alterada, né? A duração em minutos, as notas. E a gente vai dar um clear na lista de exercícios e adicionar essa nova lista que ele passou como parâmetro. Blá, blá, blá. E adicionar essa nova lista, né? A nossa sessão, a entidade que a gente fez, e retornar como DTO. Aqui para deletar, que é o mais simples, basicamente a gente vai só verificar se é o usuário padrão e vai deletar no banco de dados normalmente. Vou passar rapidinho agora aqui no dashboard, que eu acho que é o único que falta de funcionalidade. Basicamente a gente vai simplesmente pegar o usuário que está no contexto logado já. Não precisa enviar nada na requisição, só o token basicamente. A gente vai pegar esse ID, vai verificar no banco, retornar, fazer uma data de 30 dias, né, que o nosso dashboard vai dar um retorno dos últimos 30 dias de treino, né? Onde a gente pega aqui uma query para fazer quantos treinos ele fez nos últimos 30 dias, a gente passa o usuário, a data de início e a data de fim, que a data de fim seria a de hoje que ele está fazendo a requisição e a de fim de 30 dias atrás, né? Aqui a gente fez para pegar o volume de peso que esse usuário fez nos últimos 30 dias. Uma query mais complexa também. Tem aqui a distribuição de rotinas que a gente fez a mesma lógica. Mandamos aqui a nossa query para fazer a contagem. E aqui a análise final, que ele vai montar o progresso comparativo de exercício, né? Tipo, quanto peso você pegou no exercício na última vez e quanto você está pegando nesse. Se eu não me engano era essa. Aí aqui ele cria o dashboard, o DTO do dashboard, né? Que ele adiciona todas essas que a gente criou, que é treinos nos últimos 30 dias, total de volume, distribuição de rotina e o progresso dos exercícios, que é o recorde de peso, né, de cada exercício seu, qual que foi, tipo, basicamente ele vai pegar a sua última, o seu recorde e seu último feito para pegar a diferença deles. E basicamente vai ser isso. Exceções aqui todas tratadas no nosso Exception Handler. Eu fiz um DTO de erro específico e, e um de uma lista de erro, né, onde ele vai ter o status do erro, uma mensagem e uma lista com os erros que ocorreram. Né? Aqui está o erro de registro duplicado e o erro de not found, né? 404. Acho que da parte mais importante é isso, nem tem como eu prolongar mais, já tem 38 minutos de apresentação, o professor já deve estar boladão. Mas acho que é isso, professor. Vou passar para o Igor falar do front-end e finalizar. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouquinho sobre arquitetura modular, baseada em boas práticas do Angular. A gente separou as responsabilidades em camadas bem definidas para a gente não ter problema depois. As estruturas da pasta, ela tá basicamente em Search App. Tem o Core, que ele é um núcleo, né, que é singleton, carregado uma vez. Tem o Guards, que ele serve para proteção de rotas. O Interceptors, que é o Malware, HTTP. O Models, que é a interfaces e os tipos. O Service, que é a comunicação com API. O Utils, que é as funções utilitárias. Depois a gente vai para Features.
que são as funcionalidades, que é lazy loaded. Aí tem a auth, que é parte do login, o dashboard, que ele é o painel principal, e tem os CRUDs, de exercícios, rotinas e sessões. Depois tem o app component, que é a componente componente raiz, app config, que é a configuração da aplicação, e o root, que faz parte da definição de rotas. Então, basicamente, ele vai para o componente, que é login, dashboard, exercise, sessions, vai para o services, que é auth service, exercise service, session service, depois vai para o interceptor, que adiciona o token no JWT, nos headers, depois para o HTTP client e no final para o back-end por conta da API. Bom, aqui a gente é o padrão Standalone Components, que é o padrão moderno do Angular, que é a partir da versão 14. As vantagens é que ele tem imports implícito por componente, melhor tree shaking, lazy loading mais simples também. E o Angular ele usa a injeção de dependências para gerenciar os services. Ele funciona, os services são decorados com inject table, cria uma única instância singleton para aplicação. Os componentes eles declaram as dependências do construtor e o Angular injeta, como chama? Automaticamente. Para o estado do usuário, a gente usou o padrão Behavior Subject e o Observable, que no caso o Behavior Subject ele guarda o valor, ele emite o último valor para os novos subscribers e pode ser atualizado com um ponto next. E o Observable é o exposto publicamente, somente para leitura, e componentes se escrevem para receber as atualizações. Aí tem o Lazy Loading Rotas, né? Que ele é para carregar o componente sob demanda. E os benefícios é que o carregamento inicial ele é mais rápido, né? Os chunks separados, cada feature vira um arquivo JS próprio e carrega quando só carrega quando necessário. Por exemplo, se o usuário ele acessa o exercise, ele baixa o chunk e assim por diante. É, Aí tem o React Forms, que são os formulários que usam o React Forms do Angular. Eles são definidos no TypeScript, não no template. Tem a validação mais programática e o suporte a Forms Arrays para lista dinâmica, que facilitou a construção do projeto. Aí tem a parte de segurança implementada, que é em várias camadas, tipo Alpha JWT, que é token com inspiração, não armazena a senha no front-end. O Root Guards, que ele impede o acesso de rotas protegidas sem a autenticação. O HTTP Interceptor, que ele adiciona o token automaticamente. A validação de expiração, que antes de usar o token verifica se ele não expirou. E o logout automático, se o token é válido, readiciona para o login. E basicamente essa foi a estrutura que a gente usou. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as principais classes que a gente fez no front-end. O app routes, que é a configuração de rotas, ele define as rotas da aplicação, e algumas características importantes que eu já citei anteriormente, é a lazy loading, root guards, as rotas parametrizadas, que tipo, tem rotas como exercise, edit, id, que recebe o id no exercício pelo URL, permitindo a edição, e o wildcard route, que é o path no final, captura qualquer rota não encontrada, e ele acaba redirecionando para o dashboard. Depois a gente tem o serviço de autenticação, que é o Auth Service, que é o coração, basicamente, da autenticação da aplicação. E ele é responsável pelo login tradicional, que envia o e-mail, senha e recebe o token JWT. E o login com o Google, que é o login with Google, que a gente colocou, que envia o token do Google para o Auth Dash Google e recebe nosso JWT. Tem o gerenciamento por estado, que usa o Behavior Subject para manter o usuário atual. A persistência, que o token ele é salvo no local storage quando a página recarrega. E a validação de token, que é o método que verifica se o token realmente não expirou, comparado à data de expiração, né, com a data atual. E o logout, que remove o token e redireciona para o login.
Depois a gente tem a proteção de rotas, que é uma função de proteção de rotas no padrão Angular moderno mesmo, que antes de ativar qualquer rota protegida, ele chama esse guard, ele injeta o off service e verifica se a autenticação tá true. Se for true, a rota é liberada, se for false, ela redireciona para o login. Isso acaba garantindo que os usuários que não são autenticados não consigam acessar as páginas internas da aplicação. Depois a gente tem o Interceptor HTTP, que é um malware HTTP, que ele intercepta todas as requisições antes de serem enviadas. Ele adiciona o token automaticamente. As suas exceções são requisições de login e registros, não recebem o token. O interceptor ele verifica se a URL contém o auth login, auth Google ou users e não adiciona o header. Basicamente, ele centraliza a lógica de autenticação e os services eles não precisam se preocupar com os headers. Tem a parte dos utilitários JWT, que ele faz o decode do JWT sem precisar de bibliotecas externas. Ele é um token, né, que tem 3 partes separadas por pontos, o header, payload e signature, que ele pega a segunda parte, o payload, que contém os dados do usuário, converte na base 64 URL para a base 64. Ele decodifica para o JSON e retorna o objeto com sub, ID e expiração. Isso e só um adendo, ele não valida a assinatura, isso é feito no back-end. Aqui a gente só extrai os dados para exibir e verificar se a expiração do usuário. Aí tem os serviços de exercício, que é o exercise service.ts. Ele implementa as operações CRUD para o exercício. Ele tem os métodos getAll, que ele lista todos, o getById, que ele busca em específico por ID. Tem o create exercise, que ele cria um novo, né, exercício, um update, ele atualiza e um delete que ele remove. Tem o login, né, componente de login, login component, que é um standalone component que gerencia a tela de login. Ele tem o Record Forms, usa um Form Builder para criar um formulário reativo com as validações do e-mail, senha, e o login com o Google também, que carrega o SDK do Google de forma dinâmica e renderiza o botão oficial do Google quando o usuário loga, né, ele recebe o credential e envia esse code, esse token para o back-end, que ele acaba validando o nosso jato WK. Depois tem o formulário de sessão, que ele é mais complexo da aplicação, porque ele usa o form array aninhados. É, aí basicamente a estrutura é a sessão form, a sessão date, a duration em minutes, notes, workout routine ID, que é a rotina opcional, o logit exercise, que é o form array, o exercise ID, os sets, que é o form array alinhado com set number, repetição, peso e notas, que basicamente serve para carregar os dados eles existentes no formulário. E tem o dashboard, que é o dashboard component, ele exibe as estatísticas do usuário, que é basicamente total de treino nos últimos dias, o volume total, distribuição por rotina, projeto de exercício, que basicamente é o ponto mais legal da aplicação. Tem a implementação, aí depois vai ter o layout principal, que ele controla o layout principal da aplicação, obviamente, que é a estrutura condicional. Se o usuário é autenticado, mostra o sidebar mais o conteúdo principal. Se não autenticado, ele mostra apenas o root outlet, que é as telas de login e registro. Na sidebar tem o logo da Fitlog, o menu de navegação com os ícones SVG, a seção de usuário com nome e o botão de logout também. Basicamente essas são as principais classes, e agora eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a parte do front mesmo aplicada. Pode entrar. Vou rodar a aplicação aqui então, que ela tá pelo Docker. Só fechar isso aqui. Rodar aqui. Rodar o back-end agora e o front. Taranã. É logo daí agora, imagina.
Rodou certinho, agora eu vou rodar lá no front. Show. Vamos abrir aqui. Então, a gente pode ver a aplicação aqui, que ela tá com a nossa tela de login com e-mail e senha, ou a gente pode fazer o login com o Google. Vou logar primeiro aqui com o e-mail e senha. Que já tinha logado aqui, já tá salvo. Então aqui o login tá funcionando corretamente. Vou fazer aqui, vou sair para logar com o Google, para mostrar que ele tá funcionando com o login do Google tranquilamente. Essa conta minha eu já tenho logado. E aqui ele consegue entrar, fazendo login com o Google. Eu vou voltar naquela outra que já tá com alguns dados aqui registrados, pra gente conseguir analisar. Entrar aqui. A gente pode ver aqui a nossa tela de dashboard, que a gente coloca quantos treinos foi feito no mês, o volume total de treinos em quilos que o usuário levantou dentro desse mês atual, a distribuição de treinos que ele fez. Aqui ele fez um treino de peito e costas e um treino que ele não definiu, só chegou e treinou sem aleatório, que a gente colocou essa função também. Progresso de exercício, que aqui a gente colocou por exercício qual que é o recorde pessoal que o usuário levantou e qual que foi o último peso que ele levantou, e a data desse último peso da última vez que ele fez esse exercício. Aqui todos está igual, porque eu acho que eu só coloquei uma vez. Aqui tem a nossa tela de exercício, onde tem todos os exercícios cadastrados, e a gente pode filtrar aqui por nome ou grupo muscular. Se eu colocar aqui, por exemplo, peito, aí colocar todos os exercícios que são de peito. Se a gente quiser editar um exercício também, mudar o nome ou o grupo muscular dele, a gente consegue. Se a gente quiser excluir um exercício também, a gente pode excluir. Vou vir aqui para as rotinas de treino que a gente tem. Aqui eu cadastrei essas aqui, que seria peito e costa, e a quantidade de exercícios fica aqui. Se a gente clicar, a gente consegue editar o exercício, mudar o nome, mudar a descrição, e também alterar os exercícios que a gente tem nessa rotina, podendo colocar mais exercícios ou tirar os exercícios, só clicando no botão, bem simples, para o usuário conseguir efetuar. Rotina salva, se a gente quiser excluir também, é possível. Se a gente quiser visualizar nossos treinos, nossos últimos treinos, aí fica aqui a data, qual exercício que a gente fez, a duração, o volume, quantos exercícios, aqui a gente fez um exercício, aqui 4, 3. Se a gente quiser também editar, a gente consegue editar, colocar uma observação, ou adicionar mais exercícios. Aqui tem esses dois que eu fiz, se quiser adicionar mais série, eu só clicava aqui adicionar série, colocar as repetições aqui, o peso, alguma nota, essa série foi mais difícil, não sei o que, a gente conseguiria fazer isso. Podia apagar também alguma série, simplesmente apagar e salvar o treino. Aqui a gente não fez nenhuma alteração, então não vai dar pra salvar, mas a gente poderia salvar tranquilamente. E registrar um novo treino. A gente pode vir aqui, colocar a data, se foi um treino anterior, ou se a gente quer deixar com a data de hoje mesmo, colocar a duração do treino, selecionar qual rotina que faz parte desse nosso treino específico, se ela foi de abdômen, full body, ou alguma coisa assim. Se a gente não quiser colocar nenhuma rotina, a gente só deixa assim, que foi um treino aleatório, se só chegou e fez aqui dando a cabeça. A gente pode colocar a observação desse nosso treino e adicionar aqui nossos exercícios. Por exemplo, a gente clica aqui, selecionar exercício, a gente escolhe qual exercício a gente fez, a gente pode filtrar digitando também. Aqui a gente tem quantas séries, a gente fez quantas repetições na série 1, qual peso, nota, igual quando a gente vai editar, adicionar uma nova série, adicionar. Se quer adicionar outro exercício que a gente fez nesse treino, a gente só adiciona aqui clicando no botão. E pra gente salvar, a gente pode ver que tá dando erro, porque eu não coloquei aqui setei quantas repetições. Então eu vou excluir aqui, colocar esse aqui, quantas repetições a gente fez, qual o peso nessa aqui, selecionar uma rotina e selecionar o exercício. A gente vem colocar qualquer exercício aleatório, a gente consegue salvar. Sem rotina também, eu achei que tava faltando rotina, mas aqui eu não tinha setado qual é o exercício correto. Salvar treino, treino foi registrado, e a gente pode ver aqui, dia 2 do exercício que a gente registrou, 60 minutos, e o volume de 3 kg que foi o máximo que a gente colocou que a gente já colocou ali. Se a gente for vir aqui, na nossa distribuição de treino, ele já está contando aqui em cima que a gente não salvou, qual que foi o tempo que a gente fez esse treino. Esse último treino. Então é isso, professor. Terminamos por aqui. Então é isso, professor. Espero que tenha gostado. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!